Pessoal, bom dia. Então, vamos começar a nossa videoaula de matemática, tá? Pode ser que ela saia um pouco mais baixa, que hoje eu não tô com meu notebook novo, tô com velho, precisei usar o outro para outra coisa. E aí, deixa eu falar com vocês. Nós começamos o capítulo 8 na aula online, tá? Então, nós paramos, por isso que eu acho que vocês não podem deixar de participar na aula online. Nós fomos até a página 148. Nós fomos até a página 148. E aí, a partir da 149, nós vamos ver um outro assunto que envolve números decimais. Nós vamos ver multiplicação de números decimais, adição de números decimais, multiplicação por 10, 100 e 1000 com números decimais, cálculo mental e tabuadas, e por aí a gente vai caminhando entre números decimais. Então, eu vou começar na página 149, tá? Anotem aí, página 149. Então, a gente começa falando de números. Na verdade, nós já falamos isso em sala de aula. Números decimais foi um assunto até presencial. Não sei se vocês estão conseguindo lembrar, mas foi. Então, números decimais são números que apresentam vírgula e casa decimal, tá? Todo número que apresenta vírgula é considerado um número decimal. O Sistema Monetário Brasileiro é o maior exemplo de números decimais que a gente tem no nosso dia a dia, tá bom? Deixa eu colocar bem assim para vocês conseguirem visualizar bem o quadro. Então, a gente tem algumas regras para números decimais e nós vamos falar dessas regras na aula de hoje. Então, a tarefa será da 149, isso vocês já podem até anotar, até o final do capítulo, tá? Até o final do capítulo. 149 até o final do capítulo. Ok? Só vou dar uma pausa para falar de, como é que se fala? Grandezas diretamente proporcionais, que a gente também já falou. Então, nós vamos até a página 171. O que nós vamos fazendo na nossa aula online? Nós vamos corrigindo e fazendo juntos estes capítulos que nos restam desta apostila 3, tá bom? Então, vamos às nossas regrinhas para calcular diferentes operações com números decimais, tá? Vamos lá. Na adição e na subtração, de números decimais, nós temos basicamente a mesma regra. A casa decimal, quando a gente arma a conta normalmente utilizando a ordem em que os números se encontram. A ordem das unidades, a ordem das dezenas e a ordem das centenas. No caso do número decimal, nós vamos respeitar a ordem das casas decimais. Por exemplo, eu tenho 1,5 mais 2,55 para calcular. Como é que eu vou armar essa conta? Eu vou pegar o meu 1,5 e vou colocar juntamente com a outra casa decimal, 2,55. Então, eu respeito vírgula com vírgula e casa decimal com casa decimal. E aí, eu efetuo a minha soma. 4,05. Então, aqui, eu apenas respeitei a presença das casas decimais e da vírgula. Essa regra
de adição e subtração com números decimais sempre vai ser nesse estilo, sempre vai ser dessa forma, tá bom? Se vocês quiserem copiar esse exemplo, ok. Beleza? Então, na adição e na subtração, a gente sabe que as casas decimais devem permanecer nas mesmas posições. Vamos para uma outra regra de números decimais. Multiplicação. Bom, na multiplicação, nós vamos perceber que quando a gente multiplica números decimais, nós estamos mudando totalmente a regra que a gente acabou de aprender, que a regra que a gente acabou de visualizar, tá? Eu vou utilizar um exemplo curtinho para que vocês entendam. 1,2 vezes 1,4. Vamos armar essa conta para vocês entenderem. Eu armo ela normalmente. Nesse caso, como eu só tenho dois algarismos, eu vou colocar mesmo um embaixo do outro, sem prestar muita atenção nas casas decimais. A casa decimal, ela só vai ser contabilizada no final da multiplicação, tá bom? Então, vamos lá. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 1. Então, eu fiz a minha multiplicação normalmente, sem utilizar, sem prestar atenção, sem dar importância à casa decimal. E aí, eu faço agora a soma dos resultados. 8, 6 e 1. Quando é que essa casa decimal vai entrar? Agora, no final de toda a minha multiplicação. De que maneira que eu vou colocar a vírgula na resposta? Aqui eu tenho 2 algarismos, aqui eu tenho 3. Eu vou contar o número de casas decimais e vou andar com a vírgula. Olha, no primeiro número eu tenho uma casa decimal, pós-vírgula, e no segundo número eu tenho outra casa decimal. Então, totalizando, eu tenho 2 casas decimais. Então, eu vou andar com a vírgula 2 vezes a partir do final do meu número. 1, 2. E coloco a vírgula aqui. Tia, é sempre assim? A gente sempre vai contabilizar as casas decimais na multiplicação somente no final da resposta? Sim, é sempre dessa forma. Esse exemplo pode até ser copiado, tá bom? Caso vocês queiram. Dou um minutinho para vocês copiarem. Então, vamos lá para outro exemplo. Vou dar um exemplo com um algarismo com um número natural e com um número decimal. Então, vamos lá. 2,23 vezes 4. 2,23 vezes 4. Vou armar minha conta. 2,23 vezes 4. Notem que neste momento eu não utilizei a regra de casa decimal. Nesse momento eu apenas armei a minha conta, tá bom? Armei normalmente como se não tivesse vírgula ali presente, tá bom? E vou fazer a minha multiplicação. 4 vezes 3, 12, sobe 1. 2 vezes 4, 8 com 1, 9. 4 vezes 2, 8. Agora sim eu vou utilizar
a minha casa decimal presente no número. A gente tem um número natural e tô doido. Um número que é natural, presente na conta. A gente chama de número natural qualquer número que não tenha vírgula, que não seja fração, é um número natural. E a gente tem um número decimal. É bom e importante vocês irem copiando esses exemplos no caderno, tá? Para depois vocês revisarem. Então, a gente tem um número decimal e um número natural. Onde que a gente encontra casas decimais? Somente no número decimal. Então, a gente só vai contabilizar a casa decimal do número decimal e ponto. Uma, duas. Eu tenho dois números após a vírgula, isso indica que eu tenho duas casas decimais após a vírgula, tá bom? Então, eu vou andar duas vezes com a vírgula do final do número para o início. Uma, duas. 8,92. Tia, sempre que eu multiplicar por um número natural, eu só vou utilizar as casas dos números decimais para movimentar a vírgula no resultado final? Sim, eu não vou utilizar o meu número natural para contabilizar vírgula nenhuma, porque ele é um número natural, não é um número decimal. Somente as casas presentes nos números decimais. Perfeito? Então, mais um exemplo para vocês copiarem. E eu vou, enquanto vocês estão copiando, falando para vocês os cálculos que vocês vão fazer na página 149 até a página 152, nós temos cálculos de multiplicação com números decimais, sem muita particularidade. As particularidades enquanto número decimais, enquanto multiplicação, nós vamos ver lá na 153, tá? Todo o exemplo já copiado, vamos para 153. Então, no número 7, nós temos uma tabela em que a gente precisa usar a calculadora para completar os resultados. E no número 9, nós temos um cálculo mental. Eu vou voltar no 8, tá? No número 9, nós temos um cálculo mental. O que esse cálculo mental vai querer dizer pra gente? Uma nova forma de movimentar a vírgula quando esta for multiplicada por 10, por 100 ou por 1000, tá? A vírgula, ela vai andar para a direita, ou seja, ela vai andar para trás, para o final do número, de acordo com o número de casas decimais. Vamos para o primeiro exemplo, 21,5 vezes 10. 21,5 vezes 10. Eu vou contabilizar o meu número de zeros no 10, no 100 e no 1000. Eu vou contabilizar o número de zeros. Então, eu tenho um zero. Então, essa vírgula vai andar uma casa. Então, o resultado vai ser 215. Tia, por que não colocou a vírgula no final? Porque chegou no final, não tem mais número. Então, quando não tem mais número, a gente deixa sem a vírgula. Vamos para um outro exemplo. 9,87 vezes 10 novamente. Então, a gente tem um zero. Então, nós vamos andar uma vez com a vírgula para a direita. Ela vem para cá. 98,7. Desse modo, no número 9, vocês vão fazer todo o cálculo mental utilizando a movimentação da vírgula de acordo com o número de zeros. Voltemos no número 8. Observando os resultados das moedas multiplicadas por 10, por 100 e por 1000, o que podemos concluir? Eu ia falar para vocês copiarem essa parte aí no caderno, mas acredito que dá para botar com letra pequenininha a conclusão do cálculo que vocês fizeram aí, a explicação desse cálculo, tá? Depois, vocês vão lá para a página 154, tá? E vão completar mentalmente também a multiplicação
da tabela. Lembrando que você vai multiplicar o número decimal por um número natural, então você só vai mexer nessa vírgula utilizando o número decimal e o número de casas. É uma multiplicação basicamente direta, responder A e B. Depois vocês vão responder a página 155, que é também uma multiplicação, tá bom? Multiplicação, por exemplo, a gente tem um aí, um doce custa R$ 2,50. 2 doces vão custar quanto? R$ 2,50 vezes 2. Então, nada vai modificar. Só que existe um grande detalhe. Quando a gente fala em dinheiro, né, em sistema monetário, a gente acaba falando que é muito mais fácil a gente lidar com conta de número decimal, com dinheiro, do que com conta. Com dinheiro todo mundo faz a conta bem rapidinho, né? Então, vamos agora falar da divisão de números decimais. Divisão de números decimais. Eu vou utilizar o próprio exemplo do livro, que é 3 dividido por 2. Em alguns livros vocês vão encontrar, tanto esse sinal aqui, ó, só esses dois pontinhos, quanto esse, tá? Os dois são sinais de multiplicação, assim como de divisão. Assim como na multiplicação vocês podem encontrar somente um ponto. Estejam preparados, porque no sexto ano a multiplicação a gente fala sempre de ponto, ou o xizinho, que também remete à multiplicação, tá bom? Então vamos lá. Armando essa conta, 3 dividido por 2, a gente não tem muita perspectiva, porque a gente tem aí um número ímpar dividido por um número par, tá? Mas a gente vai tentar. Se eu multiplicar o 2 por 0, para chegar a 3 vai dar 3, então não adianta nem eu utilizar o 0. Eu vou utilizar o 1. 2 vezes 1, 2. Para chegar a 3, 1. Essa conta, ela é uma conta inexata, mas eu posso transformar ela numa conta basicamente exata. Como eu faço? Jogo uma vírgula no quociente e acrescento uma casa decimal. Eu joguei uma vírgula, eu tenho que acrescentar uma casa decimal. Agora eu vou conseguir dividir. 10 dividido por 2, 5. 2 vezes 5, 10. Para chegar a 10, nada. Então, fazendo a prova real desta conta, eu vou ter isso aqui, ó. 1,5 vezes 2. 1,5 vezes 2. E vou obter 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 1, 3. Com 1, 2 vezes 1, 2. Com 1, 3. Ué, tia, mas deu 30. Só que deu o 3 mais essa casa decimal aqui. Então, o resultado está corretíssimo. Sempre que for possível, nós podemos acrescentar uma casa decimal no nosso dividendo, tá? A gente tem o divisor e o dividendo. Vou para outro exemplo. 5 dividido por 4. Mesma conta, um número ímpar dividido por um número par. 5 dividido por 4. 4 vezes 1, 4. Para chegar a 5, 1. Jogo uma vírgula e jogo uma casa decimal. Beleza? 10 dividido por 4, eu vou obter aqui 4 vezes 2, 8. Para chegar a 10, eu vou ter o 2, ok? Posso continuar acrescentando aqui? Posso continuar. 20 dividido por 4. 4 vezes 5, 20. Então, essa conta aí também é uma conta
de decimal, que é feita também com utilização de casas decimais. Então, gente, nós vimos isso antes da gente entrar nessa pandemia doida, a gente conseguiu ver isso aí, e conseguimos também entender que esta divisão aqui, ela, de uma divisão inexata ou uma divisão não exata, ela pode ser uma divisão também exata quando ela entra num assunto chamado números decimais. Os números decimais vão facilitar para que ela se torne uma conta exata, beleza? Aí depois vocês vão fazer da página 156 até a 159, tá? Até a 159. Tem uma coisa aí que eu gostaria também de falar com vocês, que é o seguinte. Outra conta aqui, deixa eu dar um outro exemplo. Dividido por 40. 8 dividido por 40. Tia, como é que pode fazer uma divisão de um número tão pequeno por vários números, né? 8 por 40. Aí sim a gente começa utilizando o zero. Você lembra lá no começo que eu falei isso? Então vamos lá. 40 vezes 0 é igual a 0. Para chegar a 8. Então eu vou ter que jogar vírgula e uma casa decimal. 40 vezes 2 vai ser igual a 80. Prestem atenção também, porque na frente nós temos um exemplo de divisão assim, tá bom? Depois, vamos lá para a página 161. Página 161. Analisando grandezas diretamente proporcionais. Gente, diretamente proporcional quer dizer que está equilibrado. Está proporcional. Quer dizer que se eu tenho 4 ovos para dividir para 2 crianças, eu vou utilizar 2 ovos para cada um. Então, eu vou estar proporcionalmente equilibrando este numeral. Porque às vezes fala, o que é grandeza proporcional? A gente vai falar de números que vão estar proporcionalmente equilibrados entre as situações. Por exemplo, nós temos lá na página 163, no número 6, uma tabelinha que fala assim, reescreva a receita do bolo com a quantidade de ingredientes necessários para fazer o número de receitas que Cassandra precisa. Então, a gente tem os ingredientes para uma receita, os ingredientes para 3 receitas, né? Para 3 receitas, vamos botar aí, para 3. Todos os ingredientes que a gente pegar, nós vamos multiplicar ele por 3. Simples assim. Então, nós vamos estar equilibrando, tá? Proporcionalmente os números. Bom, eu vou passar para vocês diretamente todas as atividades do capítulo 8. Na nossa aula online, nós vamos partir da onde a gente parou, tá? Que vai ser a nossa aula online de matemática é amanhã. Nós vamos partir da onde a gente parou na última aula online e vamos continuar fazendo juntos a tarefa de matemática. Aí, eu parei na página suposição, parei na página 40. No outro dia tem monitoria de matemática. O que a tia Nath vai fazer? Ela vai continuar na página 40 com vocês até onde ela conseguir. Aí ela conseguiu terminar o capítulo, a gente já vai iniciar o 9. Ela não conseguiu terminar o capítulo, eu vou partir da onde a tia Nath parou, tá? Por quê? Porque a gente precisa dar uma acelerada nesse nosso conteúdo, ainda mais que é um conteúdo que a gente já viu, já falou dele, a gente só está fazendo atividades para confirmar o que a gente já aprendeu, tá beleza? Então é isso.
Acompanhem, tá? Vou ver se eu consigo colocar um vídeo também de divisão de decimais para números maiores, números decimais maiores, para vocês verem também que existe essa possibilidade. E vou colocar na descrição da tarefa as tarefas que vocês vão copiar no caderno, tá bom? Não vou fazer arquivo, vou colocar na descrição. Abriu a videoaula, você vai lá na videoaula e tem título e descrição. Na descrição eu coloco aquilo que foi dado, vídeo anexo, o capítulo X. Ali também vai ter, assim, umas atividadezinhas que são nada mais nada menos do que umas 10 continhas de números decimais para vocês fazerem no caderno. Vai estar lá na descrição, eu não vou colocar arquivo, que aí não precisa de ninguém baixar arquivo no telefone, no computador, é só copiar da descrição para o caderno, que aí facilita tudo. Tá beleza? Vou reforçar aqui para vocês o seguinte: estamos recebendo até sexta-feira as apostilas 1 e 2 para efetuar a correção, fazer o registro do visto que vocês responderam a essas atividades e logo a gente devolve. Beleza? Então é isso, gente. Nossa aula, então, fica por aqui, ok? Beijo!